Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. As emendas parlamentares são meios legítimos que as democracias criaram para os representantes do povo, como deputados e senadores, enviarem recursos para projetos de interesse local e regional. Mas nas democracias avançadas, emendas parlamentares representam de 1 a 2% do orçamento discricionário da nação. Mas no Brasil, as emendas parlamentares representam mais de 20%. Isso significa 70 bilhões de reais dos nossos impostos são gastos por meio de emendas e principalmente agora emendas PIX. Um mecanismo que permite parlamentares distribuir dinheiro dos nossos impostos sem nenhuma transparência ou planejamento. Trata-se de um escândalo. Nos últimos 5 anos, as emendas PIX cresceram 2.000%. E para tentar dar mais transparência nesta caixa preta das emendas parlamentares e permitir que cidadãos e jornalistas saibam como o nosso dinheiro é gasto, foi criada então a Central de Emendas, uma plataforma de dados, colaboração e transparência que mostra como o dinheiro das emendas parlamentares é empregado. O idealizador deste projeto é Bruno Bondarovski, engenheiro de computação e pesquisador associado da PUC Rio de Janeiro. Ele é o nosso convidado de hoje no Entrevista com Dávila. Bruno, seja muito bem-vindo ao Entrevista com Dávila. Obrigado, Felipe. Eu acho que você já apresentou muito bem, né? A gente tem uma discrepância entre outras referências de emenda no mundo, né? Até um estudo recente feito pelo INSPER, lá, conduzido pelo Marcos Mendes, professor Marcos Mendes, de comparar diversas democracias e ver como é que isso se dá, essa interferência do parlamento, como você bem falou, necessária, porque justamente o executivo elabora o orçamento e o parlamento vai propor alterações, mas como no caso do Brasil, isso está muito diferente. Agora, Bruno, essa discrepância que nós temos entre as emendas brasileiras e emendas de democracias avançadas, na verdade, ela foi acontecendo de forma gradual, cada vez que o Poder Executivo foi perdendo mais poder ou precisando de mais apoio no Parlamento, foi concedendo mais autonomia ao Parlamento para ter acesso às emendas. Como você vê esta, vamos dizer assim, degradação de poder executivo sendo transferido para o legislativo em formas de emenda para garantir o apoio que o governo precisava no parlamento? Esse é um tema recorrente quando a gente vai falar das emendas, né? Como que o nosso, como a gente chama, presidencialismo de coalizão, né? Termo do Sérgio Abranches, que a gente usa, que quer dizer que o governo, que é sempre uma minoria, quando é eleito, precisa conquistar apoio para conseguir passar suas medidas. Mas hoje a gente coloca isso como uma coisa gradual, porque nos últimos 10 anos foram várias mudanças, tanto na Constituição quanto na legislação. Mas tem um marco importante, né, que é a mudança da Constituição, uma emenda constitucional 86, em 2015. Naquela mudança de Constituição, votada pelo Parlamento, as emendas passaram a ser impositivas, as emendas individuais. O que quer dizer? Até aquele ano, na verdade, 1 ano antes, na Lei de Diretrizes já teve uma mudança, mas foi sacramentada em 2015. Até aquele ano, o parlamentar ele era eleito com a roupa do corpo, a sua equipe e sua verba de gabinete, para justamente ele poder fazer o trabalho de legislar e fiscalizar o executivo, que seriam os principais trabalhos do parlamentar. E as emendas ele fazia. As emendas dependiam da aprovação do executivo, do presidente, dos ministros. E esse que era um dos mecanismos do presidente conquistar apoio. Então ele aprovava determinadas emendas para a base do Liberava a emenda de acordo com os votos. Liberava emenda de acordo com os votos. Então a gente fala que é a toolbox, né, a caixa de ferramentas do presidente que permite que ele faça segurar as emendas ou liberar as emendas. E conquiste apoio, seja oferecendo um ministério, oferecendo uma empresa pública, apoiando em determinada medida. Então, ele tinha vários mecanismos. Um dos mecanismos eram as emendas que até então eram não impositivas. Em 2015, passando essa mudança na Constituição, as emendas passaram de 0 obrigatório para 15 milhões por parlamentar. Então, no ano seguinte, todo deputado e todo senador
passou a ter 15 milhões para distribuir da forma que ele achasse mais adequada, mantendo algum vínculo com o PPA, que tem que estar dentro dos programas e das ações orçamentárias, mas ele poderia dividir como quisesse, para não dizer que era totalmente como quisesse, metade teria que ser para a saúde, que acho que foi também uma salvaguarda moral, né? Metade então vai para a saúde e a outra metade é como quiser. Então esse foi o grande marco que praticamente mudou como nós organizamos os poderes no Brasil. Aí de 2015 para cá que foram as mudanças gradativas. Então você vai ver, em 2019 tem uma outra grande mudança importante. Entre 2015 e 2019, o governo tentava controlar esse fluxo nos pagamentos e na aprovação dos projetos. Isso gerava, de certa forma, uma frustração também por parte dos parlamentares, porque eles mandavam a emenda, às vezes a emenda não chegava. Então, eles, em 2019, fazem a outra mudança constitucional, que cria a emenda que hoje a gente chama de PIX, que são transferências especiais que não precisam estar vinculadas a um projeto. Não precisam de um plano, não precisam de uma prestação de contas, elas somente eram enviadas a estados e municípios. Então essas são as emendas PIX, uma das que o Dino agora, no fim de 2024, exigiu que tivessem planos de ação e que tivesse prestação de contas, mas quando foi criado, em 2019, elas iam diretamente, né, até alguns jornais usaram como se fosse um cheque em branco para o prefeito ou para o governador poder usar essas emendas. Aí, nesse mesmo ano, 2019, foram criadas emendas impositivas de bancada. Então, em 2015, 1,2% da receita corrente líquida deu o equivalente a 15 milhões por parlamentar. E aí, em 2019, 1% da receita corrente líquida para as bancadas estaduais. E aí não fazia diferença se é uma bancada de São Paulo, com 44 milhões de habitantes, ou de Roraima, com 600, 800 mil habitantes. Então, todas as bancadas passaram a dividir esse novo orçamento. Então, essa foi as grandes mudanças. A terceira grande mudança foi quando houve a PEC da transição, a EJA 2022, outra mudança. Quando o presidente Lula é eleito, ele não tinha esse contato com as emendas nos outros governos dele, então ele precisa, de alguma forma, equacionar isso. E aí tem a PEC da transição que acaba saindo, aumentando o problema. Porque aí, em vez dos 15 milhões que eu falei que tinha por parlamentar, com a PEC da transição, que teve que acomodar outros valores, tinha as emendas de relator acontecendo, acho que a gente pode falar mais sobre isso um pouco mais à frente, as emendas foram de 15 para 38 milhões para os deputados e de 15 para 69, 70 milhões para os senadores. Então, agora, anualmente, um deputado tem na casa dos 40 milhões para alocar de emendas e um senador tem 70 milhões. Sem contar as emendas de bancada e as emendas de comissão. As de bancada impositivas e as de comissão, dependendo também do que é aprovado. Ou seja, o Executivo perdeu o controle total de como o dinheiro do parlamentar está sendo gasto. Porque antigamente é o que você falou, podia segurar uma coisa, outra, negociar. Agora são impositivas, aumentou o quinhão do orçamento discricionário do país, e isso dá muito mais liberdade. Aliás, hoje é até difícil convencer um parlamentar a ser ministro, porque ele tem mais dinheiro como deputado do que um ministério pequeno. Então, isso você acha que nós estamos, de uma certa forma, perdendo o controle sobre o orçamento executivo, mudando para um regime quase que parlamentarista? A gente está usando esses termos, né? Presidencialismo, até vi um termo... Semipresidencialismo. Semipresidencialismo, exato, pré-parlamentarismo. Eu acho que nesse ponto, o que os estudos estão apontando é sempre a questão do como o americano chama accountability, né? Que é a capacidade de você responsabilizar os envolvidos naquela destinação. Então, os parlamentares hoje eles não têm realmente essa responsabilização sobre o que acontece com a emenda. Então, acho que esse seria o maior problema dessa comparação, né? As emendas, nesse estudo também comparado com outras democracias da OCDE, no regime parlamentarista, muito pouca alteração no orçamento, como você falou, 1%, 2%, quando tem. Um pouco mais na Alemanha, um pouquinho em Portugal, mas as decisões costumam ser coletivas e não individuais, como é aqui. E, em geral, você tem que tirar de algum lugar para colocar em outro. Isso. Então, você vai ter um custo político do parlamentar. Dizer, vou tirar da educação para colocar na saúde. Ele vai ter que justificar. Então, ele tem muita accountability do que ele está fazendo.
E no nosso caso, quem executa é sempre o executivo, obviamente, né? O presidente, o governador e o prefeito, e o parlamentar só indica. Então, se aquele dinheiro foi mal empregado, normalmente o ônus vai cair para o prefeito ou para quem executou. Se foi bem empregado, ele até pode se beneficiar de um lançamento, mas o dinheiro é tão grande, como você falou, hoje ser deputado ou senador está sendo mais interessante para uma carreira política do que ser ministro, como a gente viu o exemplo, ou até do que ser prefeito também, porque a responsabilidade e o peso em cima do prefeito são muito grandes. Então, está acontecendo realmente isso. E aí vem uma segunda pergunta que me parece muito importante. O orçamento brasileiro já é um orçamento muito engessado. Hoje, 90% do orçamento é o que nós chamamos de verba carimbada. O executivo hoje é obrigado, ele virou praticamente um departamento de pagar contas, né? Como 90% do orçamento está engessado, ele tem um peso ali sobre 10%. E neste orçamento discricionário, cada vez vem perdendo mais poder para o legislativo, como nós falamos aqui no Brasil, mais de 20%. Então, como você bem disse, parece que só tem ônus hoje em ser poder executivo, porque você tem o poder da caneta, é responsabilidade pelo aquele gasto, e se aquele gasto não tiver nenhum planejamento e transparência, não acontece nada. E aí você veio com esse grande projeto importante. Conta um pouco como que o projeto Central das Emendas está ajudando a dar mais transparência, mais visibilidade para o dinheiro gasto dos nossos impostos, afinal de contas. Sim, sim. Acho que o projeto ele vem justamente nessa direção de tentar de trazer mesmo a necessidade de ter eficiência o gasto dos nossos impostos. Acho que esse é o primeiro problema. O segundo grande problema, eu acho que é justamente esse papel do legislativo, que a gente falou um pouco antes. E o terceiro grande problema que as emendas estão trazendo é o impacto nas eleições, né? Isso aí é uma coisa que está se falando bastante. Houve estudos em relação ao municipal, às eleições para prefeito. Agora a gente tem as eleições ano que vem para deputados e o impacto gigante, porque alguém que está entrando para concorrer com ele não tem, talvez, 400 milhões que foram gastos pelo mandato dele ao longo dos últimos 4 anos. Então, um outro estudo mostrou que o que acontece acaba diminuindo a concorrência em vez de menos gente se dispõe a concorrer, vendo que não tem que ter menos chances. Então, acaba matando antes a concorrência do que na eleição em si. Foi um estudo recente do INSPER, da Bianca e do Henrique. Em relação ao projeto, o que a gente está fazendo, né? O governo ele disponibiliza painéis e disponibiliza dados abertos. Só que os painéis do governo eles são complexos de você acessar e entender exatamente e achar o que você quer. E, da mesma forma, eles não têm todas as informações. Às vezes você precisa em um painel pegar o número da emenda, para num outro painel jogar o número da emenda e para correlacionar eles. E você também não consegue fazer filtros. Muitas vezes você quer ver um determinado partido, você quer ver um determinado estado, e aí você não tem essas funcionalidades. Você quer ver só senadores, ou você quer ver per capita. Você não tem essas funcionalidades nos painéis do governo. Então, a gente baixou diversas bases de dados do governo, diferentes, cruza essas bases e disponibiliza num portal. Então, nesse portal você pode fazer, você tem lá 12 filtros, você quer ver um determinado ano, um determinado estado, para onde os deputados somente mandaram. E você pode ver também para que estados eles mandaram. E aí você vai ver, por exemplo, que deputados de São Paulo mandam emendas para diversos estados do Brasil. Então, eles devem ter bons motivos para escolher outros estados para encaminhar emendas que seriam destinadas à população de São Paulo. Você pode ver renda per capita, emenda per capita até, novo termo, emenda per capita. E aí você vai poder perceber que enquanto algumas cidades, às vezes de 7 mil habitantes, receberam 30 milhões de emendas, 40 milhões de emendas, outras cidades têm quase nada per capita, porque não vão emendas para elas, também pequenas ou médias, e essa disparidade não se reflete no IDH, não se reflete no IDEB, não se reflete nos indicadores de saúde. E vários estudos, tem um estudo espetacular da Rede GIF, mostrando que as emendas não vão para quem mais precisa na saúde, nem para os programas que mais precisam, as maiores deficiências, por causa não há tecnicidade, muitas vezes, na distribuição. Apesar de haver um filtro do Ministério da Saúde que só vai deixar ir para onde há alguma necessidade, essa necessidade não é a maior necessidade do país. Então, não vai para aqueles que mais precisam o dinheiro. E aí, na plataforma, então, a gente junta todos esses dados e disponibiliza filtros, rankings, painéis, gráficos, várias formas de ver. Isso é toda uma parte de dados.
Além disso, a gente tem toda uma parte de conteúdo, então todos os artigos acadêmicos, que são muito poucos. Então, uma coisa que nos chamou a atenção para iniciar o projeto tem pouco estudo. Então, por isso que é um problema que ainda não tem uma solução clara, né? A gente fala, tem que voltar, não vai voltar. Para onde vai? A gente precisa de estudo, né? Estudo local, estudo global, estudo comparativo. Então, a gente viu que tem poucos estudos acadêmicos para isso. Então, tem uma área com todos os papers que a gente encontrou. Se alguém estiver ouvindo e tem paper que não encontrar no portal, manda para a gente a mensagem, a gente cadastra os papers, faz um comentário, bota o resumo. Tem os estudos da Transparência Internacional, Transparência Brasil e todos os institutos que trabalham com combate à corrupção, preservação da democracia, do bom uso do orçamento. A gente vai colocando e catalogando as notícias que saem na mídia e uma área de colaboração. Então, o portal ele tem esse perfil, né? Dados, informação e colaboração. Agora, dados, informação e colaboração é muito importante para trazer transparência para uma coisa que hoje não tem transparência, como essas emendas estão sendo gastas, é o que vocês estão tentando mostrar isso para cidadãos, jornalistas ou qualquer outra pessoa interessada no assunto. Agora, falta criar, talvez, critérios de eficiência desse gasto público e da qualidade do gasto. Porque se não houver esse tipo de incentivo, ele vai ser só utilizado de maneira eleitoreira. Porque, no fundo, isso virou, na verdade, uma verba para garantir voto. Então, talvez, é o que você falou, nem seja o programa mais eficiente, mas se aquilo garantir mais apoio e voto para o deputado, se torna um incentivo melhor. Então, como é que nós podemos, com essas informações que vocês estão fazendo uma curadoria, utilizar para começar a criar critérios, rankings, para mostrar a qualidade do gasto e o impacto desse gasto das emendas? Porque aí, talvez, o parlamentar tenha dois incentivos, o gastar com transparência e gastar melhor. Acho que essa é a melhor sacada, essa que você falou agora. É como que a gente conecta as emendas aos indicadores de resultado, pelo menos para poder ver se aquilo ali tem algum sentido. E a gente está com uma conversa com algumas universidades, acho que departamentos de pesquisa, na USP, no INSPER, na própria PUC, e com institutos técnicos também, para desenvolver essas integrações. Né? A gente vai pegar dados, indicadores sociais, indicadores de saúde, indicadores de educação e começar a cruzar com as emendas. Outros grupos que me procuraram também foram de frentes parlamentares, porque muitas vezes as frentes têm algum tipo de bandeira legítima e aí elas querem... Como que elas estimulam os parlamentares vinculados àquela frente a tomar as decisões certas? Né? Uma frente que queira ter alguma pauta de educação, alguma pauta social, alguma pauta de produtividade, o que deveria fazer? E a gente está começando a estruturar esses produtos também para apoiar essas frentes e poder orientar, vamos dizer, resultados mais claros. Né? Às vezes você não tem a solução, mas pelo menos você tem um caminho da eficiência, um caminho da efetividade e indicadores de resultados para vincular as emendas. É uma coisa que a gente está em trabalho agora com a academia. Isso aí, quanto tempo você acha que consegue lançar? Para a próxima legislatura? Não, para a próxima legislatura vai ter, se Deus quiser, e se a gente tiver também apoio, né? Porque, como toda organização sem fins lucrativos, né? A gente depende, por um lado, de apoiadores institucionais. Eu acho que a indústria e o comércio, que são os maiores pagadores de impostos, têm o maior interesse em que o imposto seja bem aplicado. Então, para mim, seriam os parceiros tradicionais e que têm maior interesse no projeto como um todo. Então, eu estou abrindo algumas conversas com as federações de indústria e de comércio para ver se há um interesse em sustentar, porque, no fim, os custos são de muita tecnologia e mão de obra especializada. Então, não é um custo barato para você poder dar uma solução melhor que o governo dos dados do próprio governo. E eu acho que outro grupo que a gente pensa que é bem interessado são os estados e os municípios que são prejudicados com a distribuição. Porque, como é totalmente personalista a decisão, mesmo as emendas coletivas, a gente está descobrindo agora que são totalmente personalistas, né? Então, a emenda de bancada acaba que cada emenda, cada envio tem um apoiador que é um parlamentar. As emendas de comissão, daquelas emendas que o Dino tinha bloqueado de saúde no ano passado, uma emenda foi para 1.500 municípios. Nossa. Então, isso é uma coisa que é fácil de ver pelo painel. Você bota lá o número da emenda, você vê os municípios e vê todos eles quanto recebeu, cada um quanto recebeu. Mas é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Eu mesmo fiquei surpreso. Existe um conceito que o parlamentar pode mandar uma emenda aos municípios do estado. Aí isso ele diz em outubro. E só em fevereiro ele vai dizer a cada município. Então, uma mesma emenda
em Minas tem uma emenda que vai para 150 municípios. Então, ela se divide. E aí a gente gerou problema também para a fiscalização, que agora tem que fiscalizar e a União não consegue ir nos estados e municípios para fiscalizar isso, e os tribunais de contas estaduais, para ele, as emendas são como outros gastos, né? Não são especiais, é mais um item. Então, e agora a gente tem que ver a eficiência de tudo isso. Então, também tem uma coisa aí que a gente deu um passo sem ver direito como é que a gente ia fazer, né? São milhares de... As 8 mil emendas do ano passado, são cerca de 8 mil emendas, geraram 80 mil empenhos. Nossa. Então, a fiscalização e a medição é porque a gente sabe, cada deputado tem até 25 emendas. Alguns parlamentares fazem 2 emendas, uma para a saúde e uma PIX. Só que a para a saúde ele divide entre diversos municípios e a PIX ele divide entre diversos municípios. Agora, se nós não tivermos esses critérios, com toda essa informação, mostra que nós temos muitos órgãos fiscalizadores, né? Tribunal de Contas, AGU, todo mundo fiscalizando, mas você parece que não consegue ter critério nem para fiscalização quando você tem 80 mil emendas. Não consegue. Eu acho que, obviamente, a inteligência artificial vai ajudar nisso, mas tem a fragmentação dos dados, que é o que a gente está recompondo. Então, a nossa próxima versão, a gente está na versão de lançamento ainda, que foi feita no final de março. A nossa próxima versão está chamando de revelação, que eu vou revelar os apoiadores de cada emenda, que já tem esse dado, mas dentro do painel do governo ele fica dentro de uma aba, a gente vai botar como uma coluna, então toda a emenda coletiva você vai ver quem foram os apoiadores, e vai poder mostrar também os objetos. Então você tem no governo o CIAF, que é o sistema fiscal, e você tem o Transfere.gov, que é onde ficam os projetos. E são 2 sistemas diferentes. E a gente vai integrar no nosso painel as 2 informações. Você vai poder ver não o que foi para a urbanização, mas o que foi para ruas de paralelepípedo, ou para compra de tratores, não para agricultura, mas para compra de tratores, ou para capacitação de esporte. Então você vai poder chegar num nível de objeto, até botar o nome de uma praça e ver se a emenda foi para aquela praça ou não. E são coisas muito difíceis de fazer nos painéis do governo federal. Então, são vantagens que a gente vai poder dar para as pessoas poderem fiscalizar e para a mídia poder noticiar também. Porque o que a gente percebeu é que a mídia local acaba repetindo as informações da mídia central. Mas a mídia local teria muita informação. Uma pequena cidade do seu estado pode entrar lá, botar o nome dela como local destino e vai ver tudo o que foi para a cidade dos últimos anos e quem foram os deputados que mandaram. E aí vai poder interagir com aquilo, para onde foi, fazer pauta, fazer notícia, explicar, contar. Quer dizer, se foram bons investimentos, vai ser bom contar. Se forem maus, ele vai ter que se explicar. Então, acho que tem muito caminho ainda. Agora, Bruno, falta uma pessoa-chave para vocês trazendo para dentro da plataforma, que é o parlamentar. Como é que o parlamentar pode enxergar isso como um ativo? Porque o parlamentar que direcionar bem as suas emendas, por exemplo, criar critério, ele pode mensurar impacto. Olha aqui o impacto que isso teve, o asfalto nessa cidade. Olha o impacto na melhoria do IDEB, da educação, ou no PISA, na educação que eu mandei dinheiro. Vocês já começaram a fazer uma conversa com os parlamentares para, pelo menos, atrair os bons parlamentares que podem utilizar esses dados para criar critérios próprios para justificar como as suas emendas estão gastas? Olha as boas ideias que saem de uma entrevista, né? Eu, de início... Eu já trabalhei em governo, né? Tanto no Rio quanto no governo federal. E eu, de início, eu busquei fazer tudo fora do governo. Até para criar essa base sólida, sem viés, mesmo com essa divisão, bons e maus, né? Que nunca é preto no branco, né? Mas eu busquei isso. Eu acho que há esse interesse do parlamentar em mostrar o que ele mesmo fez. Você tem toda a razão. A gente, na outra versão que a gente vai lançar entre dezembro e janeiro, a gente está chamando de versão Insights, onde o parlamentar vai poder botar o nome dele e ver ali tudo que ele fez. E aí, se a gente já tiver cruzado nesses estudos que eu falei anteriormente com os dados das universidades, dos indicadores de resultado, a gente vai poder também colocar ao lado de cada cidade quais são os indicadores da cidade para começar a avançar com isso. E ajudar até os parlamentares a direcionarem melhor isso. Eu acho que a gente tem que lidar com a realidade, né? A realidade é que existem emendas, as emendas estão nas mãos dos parlamentares e hoje não está claro para onde isso vai. Então, pelo menos que esse dinheiro seja muito mais bem aplicado e com plena transparência. É porque eu acho importante fazer essa separação do joio do trigo, né?
Porque é óbvio, se olharmos para a imprensa quer noticiar o que é escândalo. Então, olha aqui, o deputado, o senador, que enviou uma emenda para asfaltar a estrada da sua fazenda, essas coisas que a gente já conhece, que é normal. Mas raramente tem notícias sobre emendas bem gastas. Então eu entendo que esse trabalho com o parlamentar pode ser muito importante para valorizar o bom parlamentar e colocar o mau parlamentar numa berlinda. Eu acho que é um caminho... A gente já tem vários rankings, né? Por exemplo, a própria emenda Pix, através do site, você faz facilmente um ranking. E é uma coisa que a gente observou, né? Houve uma migração de emendas que não são saúde, porque metade é saúde, para as emendas Pix. E agora eles vão ter que dizer com o que gastaram as emendas Pix, né? Então também vai ter que fazer uma retroalimentação. Mas eu acho que você tocou num ponto aí que acho que pode ser um ativo mesmo do portal, até para ganhar a simpatia dos parlamentares, né? Porque eles gostam de dizer para onde eles mandaram, o que foi feito, eles têm esse interesse, e poder entregar mais resultado e começar a avaliar se houve resultado ou não. É tanto dinheiro, Felipe, que os parlamentares até muitas vezes, as pessoas batem com um projeto, eles apoiam diversos projetos, porque o dinheiro cresceu muito e muito rápido, né? Se pensar que cada um tem 40 milhões garantido, e em média 100 milhões, porque tem as de comissão, tem as de bancada. Então, acaba que a gente tem esse objetivo de melhorar as emendas, mas há também que se disciplinar, né? Para onde pode mandar, o que está sendo atendido com aquela emenda, né? E é o que você falou, pega uma bancada de Rondônia, Roraima lá que tem 600 mil habitantes, contra São Paulo, 44 milhões, e todo mundo tem o mesmo quinhão, a diferença é brutal, né? No caso, o cidadão roraimense está recebendo 70 vezes mais. 70 vezes mais do que o cidadão paulista em termos de bancada ou de senadores, né? Porque cada estado tem 3 senadores. Essas colocações, eu acho que, claro, as coisas vão acontecendo na República, né? Muito por questões políticas. Mas eu acho que quando a gente fez a divisão das casas legislativas, né? Que a gente tem o Congresso, tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, não estava incluído ainda a verba das emendas. Então, quando você divide a verba nacional para as bancadas e também para todos os senadores, porque eles são todos iguais, obviamente, você cria uma certa anomalia na divisão do dinheiro, porque todas as divisões, o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo de Participação dos Estados, o Fundeb da Educação, os fundos de saúde e assistência, eles têm uma lógica que pode ser questionada, mas é uma lógica que tem a ver com a população, tem a ver com o IDH, tem a ver com a taxa de serviço daquele tipo de serviço, né? Então, assistência faz mais assistência, a média e alta complexidade da saúde faz mais procedimentos, e aí a verba ela é proporcional ao que está acontecendo, ou à população, ou à demanda. No caso das emendas, não houve nenhum critério técnico, os critérios são simplesmente a bancada existir, todas existem, e haver 3 senadores, todos têm 3 senadores, e todos os deputados também têm o mesmo valor. Então a gente criou aí uma anomalia, que não é uma anomalia também pequena, porque a gente está falando, como você falou no início, de 50 a 70 bilhões de reais, está falando de cada um ter 50, 100, 150 milhões de reais por ano. É muito dinheiro para não ser... É como se o Brasil estivesse nadando em dinheiro e a gente não tem tanta preocupação se a divisão é equitativa ou não, como pede a Constituição, inclusive. Uma das coisas mais difíceis hoje é reduzir despesa pública. Como esse orçamento está muito engessado e a verba discricionária também está engessada por meio de emendas, está cada vez mais difícil ter controle sobre as contas públicas, né? E isso tem um impacto gigantesco, porque ela só cresce, ainda mais quando o governo adota critérios estapafúrdios, como é a questão de indexar quase 60% dos gastos públicos com o aumento real do salário mínimo. Isso tem um impacto gigantesco nas contas públicas, e isso vai fazendo com que a relação dívida-PIB no Brasil cresça cada vez mais, portanto, pressionando taxa de juros e fazendo com que o Brasil hoje tenha um dos maiores índices de inadimplência da sua história, tanto empresas em concordata e inadimplência de pessoas. Então, uma coisa terrível, né? E aumento da inflação. Esse tipo de educação das emendas pode abrir a questão para rediscutir o papel do orçamento público?
É exatamente esse o ponto. Eu acho que as emendas, elas concentram num item somente, chamado emendas parlamentares, o problema da eficiência, o problema dos poderes, o problema do mau gasto, o problema da corrupção, que são problemas que se espalham em todo o orçamento. Nas transferências voluntárias do governo, na aplicação da verba de despesa obrigatória, mas todos esses outros temas, eles são muito diversos e muito espalhados. Então, se a gente conseguir, e parte do nosso esforço é de educação orçamentária mesmo, então a gente tem lá textos, a gente está construindo agora uns vídeos também com algumas aulas, para as pessoas poderem ter essa compreensão de que o orçamento público ele vem dos nossos impostos, ele tem que ser gasto em benefício da sociedade e com o objetivo de não desperdiçar e não sofrer desvio. Se a gente conseguir isso, já estamos num mundo muito melhor que nós temos hoje, né? Verdade. E esse olhar serve para todo o orçamento. Então, da mesma forma, as verbas obrigatórias, onde se incluem os salários, aí tem a questão dos supersalários. Então, são diversos itens que você tem que ver qual é a eficiência do gasto. E as emendas, elas fazem essa conversa toda ser mais tangível, porque você consegue ver para uma cidade quais foram essas emendas e se elas foram bem gastas ou não. E futuramente, porque a gente tem, nessa mesma linha do que você falou, pode crescer no que a gente vai abarcando de dados do orçamento e eu posso mostrar mais do que as emendas. É que nesse momento já é muito assunto falar de emenda. Mas a gente pode comparar também se as transferências do governo estão sendo tão bem empregadas quanto se espera, questionando as emendas. Eu estou falando assim porque eu tive algumas conversas também com grupos de economistas que questionam sempre a eficiência e eficácia do gasto do próprio governo. Apesar da missão do governo ser essa, executar o orçamento, né, planejar e executar, como é a eficiência comparada entre emendas e transferências voluntárias. Então, acho que esse é um debate necessário, porque aí você vai estimular o gasto das emendas melhor e melhorar também o gasto do governo, né? Agora, Bruno, tem um problema. Esse mau exemplo do engessamento do orçamento, do gasto maior discricionário aumentando em torno de emendas e criação de emenda PIX, antigamente era a RP9, que era a emenda do relator, está contaminando a cultura de estados e municípios. Nós começamos a ter problemas também com emendas PIX em estados e até mesmo em grandes municípios. Como é que essa central de emendas vai poder parar com que esse comportamento vicioso, que não é virtuoso, é vicioso, de uso das emendas sem transparência e sem critério, no seu critério eleitoreiro, começa agora a perpassar para estados e municípios? Quando eu trabalhei em Brasília, eu percebi muito isso. Quer dizer, o que se faz em Brasília, em geral, se copia nos estados e se copia nos municípios. As coisas boas e as coisas ruins. Então, porque Brasília, teoricamente, tem os técnicos mais qualificados, é o centro do país e ali está pensando, o que se pensa para o governo federal acaba se desdobrando, bons e maus exemplos. Então, na questão das emendas, da mesma forma, né? Eles copiam até os percentuais da receita corrente líquida. Então, quando era 1,2, copiaram 1,2. Aí, quando teve a PEC da transição, que subiu para 2% da receita corrente líquida, né, que dá esse valor hoje em torno de 25 bilhões, os estados, alguns também, foram mudando os seus percentuais. E quando criaram a emenda PIX, também alguns estados adotaram a emenda PIX. Tem um estudo da Transparência Internacional que fala que são 23 unidades da federação já têm emendas e creio que 17 tinham as emendas PIX quando foi feito o estudo. Já pode ter evoluído. E acho que tem um desafio que sempre é alguém de um governo central botando num governo, vamos dizer, subnacional, no caso do federal para baixo, ou subestadual, no caso dentro do estado, exatamente. E acaba também repetindo a dinâmica, que é uma dinâmica entre legisladores da camada superior geográfica e prefeitos, muitas vezes, locais. E com esse intuito, né, de olhar eleitoral, o que é natural, porque o legislador está pensando na reeleição dele. Então, o viés natural, o estímulo dele natural, da forma como a gente montou as nossas eleições, que são os distritos são estados inteiros, né? A lista é aberta, então a tendência é ele fazer escolhas personalíssimas voltada para a reeleição dele. Então, a gente está repetindo esse modelo, são maus exemplos,
E da mesma forma, se a gente conseguir consertar lá em cima, eu acho que se desdobrará, seja por normativas ou por copiar boas práticas. Em termos de dados, ainda é um desafio, porque eu estou na primeira camada, que é a camada do governo federal. A gente tem uma área do portal, o portal já está lançado, já está na internet, quer dizer, já temos usuários, muito acesso todo dia, e a gente tem uma área de as pessoas sugerirem ou pedirem funcionalidades. Então, algumas pessoas já pediram para fazer a camada estadual. Não é tão simples, cada estado tem o seu sistema de transparência, cada estado tem a sua legislação, então teria que ser quase 27 painéis ou 27 trabalhos separados. Mas eu acho que, dentro do que eu penso, de que o orçamento público, né, o orçamento do Estado, ele é a base, onde a gente quer que, no mínimo, ele seja bem executado e com transparência. Então, as outras discussões ideológicas são mais complexas. Agora, essa não há divergência, né? A gente não quer que o dinheiro seja desperdiçado e nem desviado. Então, acho que é um caminho, sim. Como dizia a grande Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra da Inglaterra, não existe dinheiro público, só existe dinheiro do pagador de imposto. Então é nosso dinheiro, nós precisamos saber como é que o nosso dinheiro está sendo gerido. Exato. Agora, qual é o endereço se as pessoas quiserem consultar a central de emendas? centraldasemendas.info. Centraldasemendas.info. Mas a gente está com sorte, porque quando bota lá informações sobre emendas no Google, e não é sorte, né? Temos um especialista de SEO que está ajudando a gente nessa área tecnológica e de redes sociais, a pessoa já cai na central. Então é uma coisa que está acontecendo mesmo, as pessoas entrando, usando, se inscrevendo, e acho que o importante é elas usarem, se cadastrarem, né? Porque quem se cadastra recebe os informes, pode comentar, mas o site é aberto, a pessoa pode usar sem se cadastrar também. Enfim, é totalmente aberto, totalmente público, totalmente não partidário, não é governamental, é uma iniciativa da sociedade civil. Agora, Bruno, você tocou num ponto de passagem que eu gostaria de resgatar porque eu acho muito importante. Com a inteligência artificial vai mudar muito essa transparência e avaliação do gasto público, né? Você trabalhou já em governo, tanto no governo federal quanto no governo municipal no Rio de Janeiro, e sabe muito bem, por ser um engenheiro da computação, o impacto que isso vai ter. Existe hoje algum mecanismo que essa digitalização dos dados vai começar a mudar a qualidade da gestão pública? Eu digo isso pelo seguinte: nós temos tantos bancos de dados que não conversam no governo federal, e parece, no governo federal e estadual também, parece que é feito de propósito para cada um ser dono do seu feudo de informação e não compartilhar as informações. Mas com a inteligência artificial, isso vai acabar. Você vê a inteligência artificial hoje como uma grande aliada da boa gestão pública? Sim, com certeza. Com certeza. Acho que, primeiro, em ganhos de eficiência é absurdo, né? Acho que todos os governos têm que capacitar. Quando eu trabalhei no Rio, eu fui subsecretário de Transformação Digital no Rio de Janeiro, na cidade. E a gente começou já muita capacitação. Então, você tem que capacitar as pessoas para elas saberem usar as ferramentas. Em termos de base de dados, a gente já está com essa ideia, inclusive para a Central das Emendas, um projeto para antes das eleições, e acho que conversa bastante com o que você está falando, que é uma tecnologia chamada MCP, que é Model Context Protocol, que é você ter um protocolo para lidar com um determinado contexto e usar aquela base. Para quê? Para a inteligência artificial não alucinar. Porque o que a gente vê muitas vezes quando a gente faz uma pergunta muito complexa é a resposta não ser confiável. Agora, hoje já é possível você treinar uma inteligência artificial em uma base de dados. Você explica para a inteligência artificial como a base de dados funciona e aí ela responde de acordo com aquilo. E aí você pode apresentar várias bases de dados para a inteligência artificial e ela mesma integra e te dá as respostas. Então, a gente fez um protótipo já disso, onde eu podia perguntar, por exemplo, me dá um ranking do envio de emenda Pix no estado de São Paulo. E ele me respondia com uma lista e com um gráfico. Totalmente assim, ainda é piloto, né? É protótipo. Então, essa é a nossa intenção até a eleição, depende de investimento, mas é que a gente possa ter uma plataforma conversacional, como tem o WhatsApp, né? E a pessoa poder fazer perguntas e receber como o deputado tal ou o senador tal gastou as emendas. E aí vem a lista, né? Boa para todo mundo, né? Para o próprio parlamentar é bom, Sim. Porque eles mesmos... Esse que eu falei que tem 150 municípios e uma emenda, também é importante para ele ter na ponta da língua o que ele mandou para onde.
Então, a inteligência artificial permite isso. E dentro do governo, igualmente. Dentro do governo, você poderia fazer um cruzamento entre fazenda e urbanismo e identificar, por exemplo, os prédios que pagaram IPTU ou não pagaram IPTU e estão dentro de determinada região da cidade e que tem certas características ou onde houve mais-valia, puxadinhos, enfim. Você pode começar a cruzar os dados e a inteligência artificial te dá essas respostas e orientar o governo do que fazer. Priorizar, inclusive, né? Maior eficiência, maior eficácia, com certeza. Estou pensando aqui um outro jeito de mensurar, assim, o parlamentar pergunta para a plataforma, e evidentemente aí utilizando esses mecanismos de inteligência artificial, como eu posso destinar as emendas para melhorar mais rapidamente o IDH desses municípios? Esse tipo de pergunta você acha que o parlamentar poderá fazer daqui a pouco na sua plataforma? Eu achei bem ousada. Tem que ter o diagnóstico do município, né? Acho que é possível, é perfeitamente possível, pelo menos para dar uma margem de possibilidades melhores do que ele sozinho criar alguma coisa. Porque aí pode dar uma orientação, né? Tendo os dados da cidade, você consegue saber o que aquela cidade precisaria mais, vamos dizer, esgoto, ou asfaltamento, ou capacitação, ou moradia, enfim. E aquilo poder orientar as decisões, eu acho que nessa linha é bem possível, porque a inteligência artificial ela pode beber aí não é tanto o MCP, que foi o que eu representei antes só de base de dados, mas ela pode beber das informações do mundo sobre DH. E aí sim, eu acho que é uma sacada muito boa também. E até, por exemplo, bancada de educação, por exemplo, um deputado que gosta de enviar emendas mais para projetos educacionais, ele entender onde vai ter o maior impacto. Puxa, eu quero doar essas emendas aqui para determinados municípios. Eu devo fazer mais na creche, na alfabetização? Onde é que eu teria o maior impacto, por exemplo, na melhoria do aprendizado de crianças? Esse tipo de interação você acha que vai ocorrer com a central de emendas? Porque eu entendo, eu estou querendo transportar o seu projeto no sentido de como é que isso vai ajudar a formar melhores parlamentares, bons parlamentares, e ter um acesso confiável, porque senão você fala com o prefeito, vai cada um puxar a sardinha para o seu lado. Eu entendi o que você está falando e eu acho que a gente já tem bastante informação das cidades. Acho que a gente precisa de mais informação das cidades para isso. Eu acho que alguma coisa já é possível fazer com o que tem hoje, obviamente desenvolvendo soluções de informática. Mas eu acho que a gente tem que avançar com o conhecimento sobre as cidades. Acho que a gente tem um desafio demográfico no país de gestão pública. Você pensar que são 5.570 cidades, municípios, você precisa de 5.000 prefeitos qualificados. Se cada um tiver 10 secretários, estamos falando de 50 mil secretários qualificados. Se cada secretário tiver 2 subsecretários, já são 100 mil gestores públicos, muitas vezes com salários de 5, 6 mil reais ou menos, que é o valor que você paga em cidades pequenas, que tem que saber gestão de projetos, gestão de gente, gestão estratégica. É difícil. E aí fazer os diagnósticos, né? Porque acho que um desafio nosso, eu estou tentando conectar com a sua pergunta, quer dizer, é possível indicar melhor do que a gente está fazendo? Sim, é bem possível. A inteligência artificial pode ajudar muito, mas a gente precisa de gestão pública na ponta para poder capturar isso. E tem tecnologia nos ministérios, mas principalmente nessas áreas que você falou, educação, saúde. O Ministério tem metodologia para isso. Uma coisa que os ministérios nunca jogaram para a ponta é gestão. E eu vivi muito isso quando eu trabalhei em Mesquita, numa cidade pequena na Baixada Fluminense. Quando você é secretário de Fazenda, ou quando você é secretário de Transformação Digital, ou quando você quer fazer uma otimização da gestão, os programas federais, eles não alcançam. O que eles alcançam, os programas de dinheiro dado, né? Emenda, transferências voluntárias. Quem vai bater na sua porta, você vai ter o PNAFM, que é verba emprestada, você vai ter o Banco Mundial, o BID, você vai ter o CAF, você vai ter várias iniciativas de empréstimo para você melhorar. Mas acho que a gente tem um desafio de gestão no Brasil. E acho que os ministérios, né, Planejamento, Fazenda e MGI, Gestão e Inovação, eles poderiam ter programas que chegassem à ponta, através de emenda, para poder fazer esses diagnósticos, esses levantamentos, as transformações digitais, melhoria da arrecadação de impostos, porque isso é um custo muito caro para o prefeito.
Não, eu vejo aí outras atividades da sociedade civil que tentam preencher essa lacuna. Por exemplo, o ranking dos políticos tenta ali mensurar exatamente como é que a apresentação de projetos de lei, né, que é um indicador muito importante, que tipo de projetos estão apresentando, qual é o impacto, quantos foram aprovados, questão de assiduidade na participação dos debates e tal. Então, tem ali um critério. Por exemplo, existe um critério. O CLP, o Centro de Liderança Pública, também criou ali um grande painel para ajudar a gestão de estados e municípios. Hoje pega lá os municípios acima de 80 mil habitantes e todos os estados brasileiros. Então, dá para somar esforços com essas plataformas, que aí você tem a visão da gestão, com a visão do gasto da emenda, o impacto. Como é possível coordenar melhor esses projetos da sociedade civil para que nós possamos, inclusive, enriquecer esses outros bancos de dados que trabalham com gestão pública ou avaliação de desempenho parlamentar? Eu acho que você está dando um caminho aí muito bom, que foi uma conversa que a gente começou com algumas universidades, um grupo da USP, do projeto Yara, que é de inteligência artificial para o bem, e ele fala muito disso, de como você integrar inteligência nas cidades e o orçamento. Então, eu acho que talvez, depois dessa nossa entrevista aqui, isso suba mais de prioridade, né? Que também, pegando a sua experiência e as possibilidades de tudo, que somos muito poucos para fazer tudo o que há para fazer. É verdade. Né? E eu acho que um desafio da sociedade brasileira é realmente investir nas organizações que estão fazendo isso, não só nós, como essas outras que você falou, e a Transparência Brasil, Transparência Nacional, institutos de fiscalização, institutos contra a corrupção, tem um monte, movimentos contra a corrupção eleitoral também que a gente participa, tem um monte de organizações que dedicam muito da energia delas para a captação, para poder bancar as atividades. Né? Tem instituto de fiscalização que ele junta pessoas para ir à rua ver se as coisas estão acontecendo. É um instituto lá do DF, do Instituto Federal. Mas boa parte da energia deles é ir captar dinheiro para poder fazer essas atividades. Isso é uma coisa, isso também é difícil no Brasil, porque você tem lei para a cultura, você tem lei para o esporte, mas da mesma forma que você não tem investimento em gestão nos municípios, você também não tem isenção de impostos ou leis de incentivo para organizações que vão fortalecer a democracia, lutar contra a corrupção. Então, é o que a gente chama, a verba é sempre verba boa. Né? Você tem que pegar uma empresa que queira apoiar, ou uma federação, para desenvolver esses projetos. Então, eu acho que nessa linha, uma das nossas frentes é essa. E depois dessa conversa aqui, eu vou rever a prioridade na nossa frente. É boa. Ô Bruno, você teve já várias passagens por governos municipal, governo federal. Essas suas passagens pelo governo, você entende que no backstage da gestão pública as coisas estão melhorando, estão iguais ou estão piorando? Eu acho que houve lá pelos anos 2000, dos anos 2000 a 2000, sei lá, primeiros 10, 15 anos, talvez, do século XXI, um grande aumento da qualidade da gestão. Acho que Minas entrou com vários planos de metas, Pernambuco entrou com vários planos de metas e acompanhamento de indicadores. Capitais como Rio e São Paulo fizeram planos estratégicos e seguiram planos estratégicos bem específicos e alguns lugares seguiram nessa linha. Eu acho que nos últimos anos, mais de 5, acho que mais, a gente vem vendo um retorno à política como um motor maior para direcionamento das atitudes dos governantes. Essa é mais uma sensibilidade, né? É difícil de ver, de medir exatamente, mas eu acho que a gente, na curva, na velocidade que a gente estava indo de melhoria da gestão, acho que a gente não vai mais. A gente tem os congressos nacionais, como tem o CONSAD, né, que fala dos avanços da gestão pública, e acho que a gente ia num ritmo muito bom e a gente não continua evoluindo no mesmo ritmo. E ao olhar também as legislações, né, por exemplo, sobre as emendas, a gente vê que elas não foram melhorando, elas foram dando mais liberdade e menos transparência. Então, eu acho que um caminho que a gente ia de transparência, de responsabilidade, indicadores, de resultado,
a gente não seguiu nesse caminho. Pelo contrário, estamos infelizmente. Eu acho, hoje está retroagindo ou diminuiu a velocidade que a gente está avançando. Para algumas coisas a gente está retroagindo. Eu acho que a gente tem um desafio de centro de governo no Brasil. A gente, né, no município, às vezes, você consegue, às vezes. Né, não podem ser várias coisas acontecendo, aquilo não ter uma coordenação. Né? Qual é o plano do governo? Qual é o plano do Estado? Qual é o plano do município? Se o governante, e aí a importância do executivo, se o governante não consegue dizer claramente qual é a ambição dele, né? A ambição é resolver crime de rua, a ambição é acabar com a fila do CISREG na operação, a ambição é que o trabalhador chegue no seu trabalho em menos de 1 hora, não sei, ele tem que ter ambição, e hoje também ele tem que ter ambição digital. Além da ambição física, ele tem que ter ambição digital. A ambição é que nós temos somente um cidadão. Não pode ser que o cidadão tenha 3 registros na fazenda, 4 na educação, 5 na saúde, e cada coisa que ele pede, ele é um cidadão novo. Então eu tenho que saber que o cidadão é um só. Ou a ambição é que seja tudo mobile, tudo é digital, tudo é no celular. Qual é a ambição digital do governante, né? O GovBR tinha aquela ambição, que todo brasileiro tivesse uma conta, uma identidade do GovBR. Então são as ambições, a ambição digital, a ambição física. Se isso não estiver claro e nós não tivermos uma coordenação, e eu acho que a gente perdeu muito isso recentemente para a política, no sentido de negociação política versus decisões técnicas. Agora, Bruno, quem está tentando colocar um pouco de ordem nas questões das emendas é o ministro do Supremo, Flávio Dino. Flávio Dino vem cobrando cada vez mais do parlamento transparência, mostrar como projetos, como é que essas emendas estão sendo gastas. Como você vê esse embate do Poder Judiciário com o Poder Legislativo para justamente trazer mais transparência e mostrar a eficiência do gasto das emendas? Acho que a gente está falando muito de poderes hoje no Brasil, né? Quando você fala em embate, o Poder Judiciário ele tem que ser técnico, por definição, já que a gente não elege os nossos juízes. E eu acho que são 3 ações de inconstitucionalidade que o Dino está tratando nesse contexto, que foram propostas ou por partido político ou por organizações da sociedade civil. Eu acho que ele está respondendo bem a essas ações. Acho que as ações estão questionando a impositividade, estão questionando a falta de transparência. As ações têm os amicus curiae das ações, né, que são as organizações de transparência, de contas, né, Transparência Internacional, Transparência no Brasil, contas abertas, e eles ajudam trazendo mais informações, que é um pouco, eu estou nesse grupo ligado a eles também, oferecendo mais informações, e me parece que as exigências que o ministro tem feito, e algumas já respaldadas pelo colegiado do STF, elas são simples, no sentido de que é difícil de questionar que haja transparência, ou que haja plano de ação, cronograma e prestação de contas. Acho que isso é praticamente o mínimo que qualquer gasto público poderia ter. Eu acho que acaba expondo as entranhas dos problemas, né? Quer dizer, que as emendas coletivas não têm sido coletivas. Então, acho que esse é um problema que está sendo exposto. Agora, toda emenda coletiva tem que ter um padrinho, mas se ela foi coletiva... Eu tive uma vez numa reunião da bancada do Rio de Janeiro, e aí eles estavam decidindo as emendas coletivas. A reunião faz bastante tempo. Era muito boa, porque eles diziam assim, precisa melhorar a polícia militar, precisa investir na UERJ, precisa melhorar o transporte no entorno da capital. Então, você via aquilo ali, parecia muito bom. Agora, isso se consolida depois na hora que cada um vai executar? Então, a discussão da emenda coletiva ela é essa. Como é que você pega uma situação coletiva e melhora? Ela pode ter... Eu acho que a definição de critérios pode individualizar. E acho que esse seria um debate bacana. Por exemplo, todas as cidades que têm IDH até tanto e que têm população até tanto e que tiveram tantos % de casos de tuberculose vão receber tal coisa. Então, você não disse que a cidade A, B e C. Você briga pelos critérios, e acho que é uma briga boa, você briga pelos critérios. Seria lindo ver os parlamentares brigando pelos critérios. E aí esses critérios vão definir se as emendas vão mais para cá ou mais para lá, mas é uma briga aberta. Então, acho que o Dino está com as decisões, agora essa, pedindo para verificar quem ainda não apresentou plano de ação para as emendas PIX. Parece que 694 emendas ainda não tinham apresentado
plano de ação. Chutei, acho que não sei se é 694 emendas ou 694 milhões. Mas eram muitas emendas e muitos milhões, não tinham ainda planos de ação. E aí ele exigiu que, então, se apresente esse plano de ação, se investigue o que foi feito desse dinheiro, que parece algo direto, né? Que poderia também ser feito pelo Executivo. Então, eu acho que também quando o Judiciário toma determinadas decisões, essas decisões poderiam ser feitas ou pelo Executivo, muitas vezes, ou pelo Legislativo. Mesmo que a decisão seja não legislar, também uma decisão não legislar. E o Executivo poderia, por ele, procurar dar mais transparência de tudo que há. E talvez investigar mais através dos seus órgãos investigativos de fiscalização. Acho que tem caminho também fora do Judiciário. Ou seja, o que nós estamos fazendo é uma autocontenção do dano. Já que não conseguimos mais cortar dinheiro ou reduzir o dinheiro das emendas, o que nós temos de fazer é moralizar e trazer transparência para a utilização do recurso público. Pois é, você falando assim é um pouco triste, na verdade, né? Porque o design, né? A arquitetura dos poderes e do Estado, né? Quando a gente cria o Estado, voltando ali lá atrás, na época da Montesquieu, a Declaração, a Constituição Americana, a nossa Constituição, é um design, né? Então, bom, esse executa, esse legisla e fiscaliza, aqui o Judiciário resolve o que houver de conflito e seja explicitamente aberto algum tipo de disputa. E quando a gente começa a ver certas decisões que levaram, por exemplo, a gente ter esses montantes de 50 bilhões de emendas na lei orçamentária e ver como que a gente vai conter o dano, é muito grave, porque a gente é um país ainda que tem uma população pobre, que tem desigualdades, que tem necessidades extremas de tudo, infraestrutura, saúde, educação, transporte, emprego, qualificação, tudo. E, de repente, está tendo que fazer contenção de danos de disputas que levaram a um mecanismo que não foi bem elaborado. Em que momento que se resolveu que essas decisões seriam tomadas dessa forma, sem critério técnico, ultra individualmente e sem avaliação a posteriori do que aconteceu e sem nenhum tipo de consequência, exceto quando é pego com corrupção. Aí tem consequência, né? Mas sem nenhum tipo de consequência direta do ato. É muito grave. Eu acho que o Brasil é muito grave. A gente não pode se dar esse luxo. É verdade. O design tem que ser bom e principalmente a questão cultural e moral, porque você pode ter o melhor design, quando você não tem uma boa cultura, as coisas não funcionam. Olha, Bruno, eu quero te agradecer muito pela entrevista, foi muito bom esse bate-papo, para nós entendermos melhor como o nosso suado dinheiro dos impostos está sendo gasto e principalmente com essas emendas parlamentares, que hoje é uma coisa que gera muita preocupação entre todos nós que pensamos o Brasil e acreditamos que o Brasil tem que melhorar, principalmente a qualidade do gasto público. Muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade e a brilhante contribuição aqui para o projeto. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.